glória a Deus. Que essa seja a direção do seu coração, do meu coração, dos nossos corações. Uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que busca o Senhor, reconhece o seu reino, o seu poder sobre nossas vidas. Iniciamos 2024 e eu quero pensar com você nessa noite sobre um propósito interessante para esse ano. Quem sabe você fez aqueles nossos alvos de oração, nossos alvos para 2024, anotou ali sobre a sua vida física, sobre a sua vida espiritual, sua vida material, seus estudos, alguma área da sua vida em que você quer neste ano fazer diferente, você quer ter um alvo diferente, né? E às vezes o que encabeça sempre nossas listas é perder peso, não é verdade? Então é sempre uma das listas que a gente pensa, eu quero emagrecer, quero comer menos, quero parar de tomar tanto açúcar, tanto refrigerante, né? Eu quero me abster de tal alimento, eu quero esse ano fazer um pouco diferente. Mas eu tenho uma proposta para você nessa noite e eu quero pensar contigo então alguma coisa nesse sentido. Que tal nós começarmos o ano perdoando? Vamos fazer essa pergunta? Que tal começar o ano perdoando? Vamos mais forte? Que tal começar o ano perdoando? Agora pergunta para quem está do seu lado aí. Que tal? Contou com essa pessoa aí, cara. Ei, que tal começar o ano perdoando? Dentre todos os alvos para 2024, que tal começar o ano perdoando? Vamos ler um texto de Gênesis? Olha só o que diz aqui, Gênesis capítulo 33, do 1 ao 4, diz assim: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu seus filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de estarmos aqui louvando o Teu nome, que o Senhor continue a ser ministrado nas nossas vidas, e que esse seja um propósito para 2024, começar o ano perdoando, começar esse novo tempo, esse novo ciclo, derramando perdão sobre vida de pessoas, pedindo perdão, reconciliando, tendo novidade de vida, trazendo cura e restauração. Pai, é isso que nós queremos partilhar nessa noite através da Tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Interessante o texto de Esaú e Jacó, e você que está na leitura bíblica anual, você passou por esse texto e foi lendo esse texto essas últimas semanas, em que me inspirou em compartilhar com você essa palavra nessa noite. Então nós temos aqui a história conhecida desses dois irmãos, né, Esaú e Jacó, que eram irmãos gêmeos, e o capítulo 32 e 33 de Gênesis, né, o livro dos inícios, que nós vemos que há o relato desses dois irmãos, e há algumas questões muito interessantes que perpassam pela vida desses dois personagens, né, desses dois personagens. E aqui eu quero destacar pelo menos 3 acontecimentos que ocorreram desde o nascimento desses jovens. Um outro diz que foi em torno dos 15 anos que aconteceu, e o terceiro foi no momento mais velho, em que eles têm alguns pontos muito significativos para a gente entender esse texto lá do capítulo 33, quando vem falar do perdão. O primeiro dele é o próprio nascimento. Eles eram gêmeos, e no capítulo 25 relata sobre o seu nascimento. Esaú nasce antes, nasce primeiro do que Jacó, mas Jacó, ele sai agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho, e alguns dizem que é como se ele estivesse querendo puxar o seu irmão para dentro, novamente, para que ele nascesse primeiro, para que ele tivesse a primogenitura. Está aí nos versículos 24, 25 e 26 do capítulo 25 de Gênesis. Então nós temos aqui esse primeiro momento do nascimento, em que há já essa circunstância dessas duas pessoas, que quando nascem, um já está brigando para que tenha a prioridade, a primazia, para que seja o primeiro. A segunda questão é uma questão muito interessante e muito problemática também, que é a questão da preferência dentro da casa. Às vezes nós, pais, temos essa falha e podemos falhar em algum momento em que nós até verbalizamos a preferência por algum dos filhos, né? Então há um texto interessante do verso 27 a 28, do capítulo 25, que diz:
Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito em caça, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. O verso 28, Isaque amava Esaú porque saboreava a sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Uma segunda circunstância dessa relação é que existia uma questão familiar de preferência. O pai preferia mais Esaú por conta que ele era um caçador exímio, por conta que ele trazia ali as suas caças, faziam boas refeições com aquilo, e Jacó tinha uma outra personalidade, um outro tipo, era uma outra forma de ser pessoa, e assim ele era mais chegado da sua mãe. Então, dentro dessa relação, né, desses dois filhos que nasceram gêmeos, que no nascimento já há um certo conflito, e na sua vivência familiar, nós vemos aqui essa ruptura, em que os pais, né, o pai e a mãe, há uma certa preferência por cada um dos seus filhos. E uma terceira questão que nós percebemos, e aí é uma das mais conhecidas, é a chamada a perda da primogenitura. Então Jacó, pela sua personalidade mais pacata, mas ele tinha esse interesse de ser o primeiro. E sua mãe também o apoiava nisso. E aí há um momento em que eles se encontram, e aí diz o texto que Esaú vende a sua primogenitura, o seu direito de ser o primeiro, o seu direito de receber a bênção, o seu direito de ser aquele que herdaria e daria continuidade assim à descendência, para o seu irmão Jacó, por um prato de lentilha. Diz assim o verso 29 do mesmo capítulo 25. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú chegou exausto. E ele disse, por favor, deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha, pois que estou exausto. Pois aí deram o nome depois dele de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, do que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Então assim nós temos um ponto, o terceiro ponto, em que Esaú, ele abre mão do seu direito de ser o primeiro. Ele abre mão do seu direito da herança. Ele abre mão do seu direito da bênção por um prato de lentilhas. Então aqui nós temos a construção de um conflito, ou de conflitos, e existem outros pontos que você lê os textos, você também identifica algumas outras coisas, mas eu quero destacar esses três, em que esses dois irmãos, essas duas pessoas, elas convivem numa relação conflituosa, no nascimento, na preferência dos pais de um pelo outro, e agora também nesse momento da primogenitura, em que Esaú vende para o seu irmão, entrega para o seu irmão esse direito por um prato de lentilhas. E depois há também o momento da bênção, né? Então há várias situações de conflito. E aí nós vemos então nesse texto esses três pontos que nos marcam. E quando nós pensamos então, começar o ano, né? Eu quero falar sobre o perdão, e o texto que eu li inicial, ele fala sobre o perdão, mas eu fiz esse destaque para que vocês possamos entender como que chegou a esse pedido de perdão. Então nós temos essa relação conflituosa que é o que eu e você podemos ter. É o que eu e você podemos vivenciar em nossas casas, em nossos relacionamentos, nas nossas relações interpessoais, com pessoas ao nosso redor, no nosso casamento, com nossos filhos, quem sabe as nossas preferências familiares, quem sabe nossos gostos, a nossa maneira de ser, a nossa personalidade. Isso às vezes nos aproxima ou pode nos distanciar das pessoas, a ponto de magoá-las, a ponto de machucá-las, a ponto de feri-las, a ponto de nos distanciarmos. Então nós vemos aqui a relação de Esaú e Jacó, então, nesse ponto conflituoso. Então, o desafio para você nessa terça da esperança é esse. Que tal começar o ano perdoando? Eu quero pensar com você nisso, então, em três medidas que possibilitam o perdão. Mesmo em um mundo conflituoso, mesmo em uma relação super conflituosa, mesmo em uma relação que nós vemos aqui, Esaú e Jacó, que desde o ventre e o nascimento, eles tiveram essas dificuldades, e foi sendo construída outras situações, outras relações, em que levaram eles a terem esses conflitos e a se distanciarem, a não se falarem, a muito provavelmente se odiarem, mas agora nós queremos partilhar contigo, e esse texto do capítulo 33 nos mostram pelo menos três medidas que possibilitam o perdão. E a primeira delas que eu quero pensar com vocês é a estratégia. Olha só que interessante o verso 1 do capítulo 33.
Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava. Então eu quero pensar com você a estratégia. Lendo o texto antes do capítulo 32, né, você vai entender um pouquinho sobre essa questão da estratégia de forma mais profunda, porque Jacó resolve voltar para a casa dos seus pais, e ele sabia, e o avisaram que nesse caminho ele encontraria com Esaú. Então ele manda presentes, ele faz com que o seu irmão saiba que ele vai passar por aquele lugar. Então ele monta uma estratégia para encontrar-se com o seu irmão, porque sabia da sua vivência conflituosa, sabia que se ele se encontrasse de qualquer forma, poderia lhe acontecer até algo pior, que os seus servos e os servos dos servos do seu irmão também poderiam contender e até ter ali uma situação mais trágica. Então ele monta uma estratégia para alcançar o coração do seu irmão. Agora você, nessa noite, qual a estratégia que você vai alcançar? Qual a situação e a circunstância que você precisa perdoar, ou você precisa pedir perdão, que você precisa romper com esses ciclos que vimos aqui na vida de Esaú e de Jacó, que iniciaram no nascimento, veio para a adolescência e para a vida adulta, mais ou menos o período em que esses textos se relatam, quando ele vende a primogenitura e quando eles também têm esse conflito familiar. E você, desde quando há esses conflitos que precisam ser perdoados? Desde quando existem situações que precisam montar uma estratégia para alcançar o coração dessa pessoa, em que você precisa perdoar, e que isso te machuca, e que isso te faz mal, e que isso não te faz dormir, e que isso te traz as lágrimas? Qual a estratégia? Marcar um café? Fazer um jantar na sua casa e chamar essa pessoa? Se encontrarem num lugar neutro? Solicitar a intermediação de uma outra pessoa para te ajudar? Mandar uma mensagem no WhatsApp, quem sabe hoje ainda, fazer uma ligação para essa pessoa, ligar para ela e falar apenas que precisa perdoar, que precisa receber o perdão, que precisa se reconciliar, que precisa reconstruir a sua história, que você precisa alcançar esse coração. É interessante que esse texto também me faz lembrar lá de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. É um menino que pede a parte da herança para o seu pai, sai e vive de forma dissoluta, perde tudo, gasta tudo com coisas que não conviam, né? A ponto dele ir trabalhar com porcos, e um judeu lidar com porcos é algo assim abominável. Ainda pior, ter vontade de comer o que os porcos comiam, mas de repente ele cai em si e ele monta uma estratégia: eu vou voltar para a casa dos meus pais, vou voltar para o meu pai. Ele monta até um discurso, vou falar: olha pai, pequei contra Deus, contra ti, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me conforme uns dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para a casa do seu pai, está relatado lá no Evangelho de Lucas. Então nós temos aqui algo parecido, de uma pessoa também que monta uma estratégia para alcançar aquela pessoa ferida. Quem sabe nessa noite é o seu dia, é o seu momento, é a sua oportunidade de montar uma estratégia para alcançar essa pessoa que está machucada com você. A segunda coisa que eu quero pensar contigo, uma segunda medida para iniciar esse ano perdoando: o encontro. Olha só o que diz o texto de Gênesis, capítulo 33, o verso 4. Então Esaú correu ao encontro dele. É interessante aqui, Jacó é quem planeja perdoar. Jacó é quem faz a estratégia. Jacó é quem manda os seus bens, os seus filhos, pessoas para encontrar-se com Esaú, para acalmar o seu coração, para abrandar aquela situação que estava. Mas quando eles se veem e se aproximam, Esaú corre ao encontro de Jacó. Então Esaú encontra-se e vai ao encontro do seu irmão. E aqui é interessante que nos vai refletir que as rivalidades familiares, os enganos que criaram feridas profundas, né, os acordos que eles tiveram na sua vivência desde o útero materno até se separarem, os relacionamentos que eu e você temos, que nós vivenciamos e que geram mágoa, geram angústia, geram rancor, e que ferem as pessoas pelo meu comprometimento, pelas minhas posições ou pela posição da outra pessoa. De repente ele monta uma estratégia e acontece o encontro, e nesse encontro, aquilo que ele fez, já houve um tocar no coração de Esaú, porque Esaú corre ao encontro do seu irmão.
Isso me faz lembrar novamente do filho pródigo, e é interessante. Lá na parábola do filho pródigo, no verso 20, diz que o filho pródigo, ele se arruma e ele toma a decisão de ir ao encontro do seu pai. E aí o seu pai, ele vindo ainda longe, quando o seu pai o avistou, se compadece dele e correndo. Então, a mesma coisa que Esaú fez, olha que interessante, né? Essa questão. Jacó se prepara para encontrar com Esaú, porque, digamos assim, Jacó foi o que ofendeu, Jacó foi o que roubou a primogenitura, Jacó foi o que magoou, Jacó foi o que agarrou o irmão pelo pé, o filho pródigo foi o que pediu a herança, foi o que saiu de casa, foi o que gastou tudo, mas o pai, ao vê-lo de longe, corre ao seu encontro. Esaú, ao ver o seu irmão de longe, fala: Jacó, eu vou correr ao encontro dele. Então, o perdão, ele gera, quando você monta essa estratégia, e o texto também fala que Jacó orou ao Senhor, buscou ao Senhor, colocou no altar do Senhor, Deus deu direção sobre a sua vida. Quando nós nos predispomos a perdoar e sermos perdoados, a outra parte também já é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quando você monta essa estratégia de alcançar o coração, Deus também vai mudando, porque o pai poderia falar: vou esperar ele chegar, vamos ver o que ele vai falar, o que ele fez com a parte da herança dele, por que ele está vindo desse jeito maltrapilho? E de longe eu estou vendo que não era aquele meu filho que saiu daqui. Esaú poderia falar: opa, vou esperar Jacó chegar, mas o encontro proporcionado pela estratégia montada, pela direção vindo do Senhor, já traz ao coração de Esaú essa compaixão de correr ao encontro do seu irmão. E aí, por fim, a terceira medida que eu quero compartilhar com você nessa noite é a atitude. Olha só que atitude linda que esses queridos têm. Gênesis capítulo 33, a segunda parte do verso 4, diz assim: então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. Então nós temos aqui, né, e esses dias quando eu me atentei a esse texto, eu estava pelo áudio, né, ouvindo a Bíblia, e a narrativa ali, ele trouxe um certo drama, né, e achei muito bacana aquele momento. Isso me emocionou, assim, no sentido de falar, eles se encontram, e a atitude é de se abraçar, a atitude é de se beijar, a atitude é passar a mão em volta do pescoço e falar: meu irmão, né? Vamos caminhar junto, minha esposa, vamos restaurar, meu esposo, vamos caminhar mais uma légua, meus filhos, eu amo vocês, meus pais, eu apenas quero perdoar. Esaú, em sua generosidade, corre ao encontro de Jacó, abraça-o, perdoa. É um momento de pura graça, redenção, reconciliação, restauração. É o poder transformador do perdão. É o melhor plano que você pode iniciar 2024, perdoando. E aí eu lembro novamente do Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, porque o pai avista também o filho, e ele vem, ele se compadece, corre, e aí usa essa mesma expressão: o abraçou e o beijou. O pai não perguntou o que tinha acontecido com a herança, se ele tinha gastado, se tinha sobrado alguma coisa, por que ele tinha feito aquilo, por que traiu seu irmão, por que ele cometeu todas essas atrocidades. Ele apenas o abraça e o beija, porque o perdão é isso. O perdão, ele não se explica. O perdão, ele não tem respostas. O perdão não tem quem estava certo ou errado. O perdão é uma prática de perdoar. Perdoar. Claro, depois nós vamos ter as consequências do erro, do pecado, vamos ter a reconciliação, nós vamos ter o alinhamento novamente, as novas programações, os novos acordos, mas o perdão é uma atitude única, e que Deus nessa noite quer que você pense sobre isso. 13 medidas que possibilitam o perdão: a estratégia, a aproximação e a atitude. Eu quero pensar nessa noite com você, e eu quero estimular você a pensar sobre isso. O que você vai sair daqui? O desafio é esse: ouvindo essa palavra,
como você vai alcançar o coração dessa pessoa? Como você já vai fazer com que Deus possa alcançar essa pessoa, para que haja aproximação, para que vocês possam se aproximar, para que vocês possam voltar a conviver junto, para que haja o encontro, que é a segunda atitude. Primeira estratégia, segunda atitude, segunda medida, e a terceira, para que haja atitude. Estratégia, o encontro e a atitude. 3 medidas que possibilitam o perdão. Quero que você feche os seus olhos e nós vamos ouvir uma canção. E essa canção, ela fala um pouco sobre isso, sobre o perdão. E eu gostaria que junto comigo você saísse daqui não como chegou, mas que sinceramente, se há uma pendência, se há algo que precisa ser restaurado, apenas perdoe, e o Senhor vai fazer o restante da sua vida. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meu pecado, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, oh, perdoar. Cristo, o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 23, levaram ele e 2 dos seus malfeitores para serem executados, juntamente com Jesus. Quando chegaram ao lugar do Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O próprio Senhor Jesus é quem nos diz essas palavras. Eu quero orar com você nessa noite, onde você estiver, você que está pelas mídias sociais também. E se você quer colocar na presença do Senhor, apenas onde você estiver, fique em pé. Se você tem uma situação, uma circunstância que precisa de perdão, alguém que precisa ser alcançado, que Deus vai te dar a estratégia certa para que você possa ter esse encontro e que tenha atitudes perdoadoras. Eu quero orar por você. Fique em pé onde você estiver e juntos nós vamos orar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Apenas fique em pé e juntos vamos orar ao Senhor. Você também que acompanha pelas mídias sociais, se há algo que precisa ser renovado, perdoado, que o Senhor possa ministrar ao seu coração. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero agora, Pai, pedir pela vida dos meus irmãos, pelas minhas irmãs, aqueles que estão também pela transmissão do culto, que eles possam ser alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor. Como vimos aqui na vida de Esaú e Jacó, situações conflituosas, profundas, difíceis de serem tratadas, de serem lidadas, ó Deus, de serem perdoadas.
mas houve um mover do Senhor tremendo, Pai. O Senhor deu estratégias para Jacó, que alcançou o coração do seu irmão. O Senhor proporcionou, Senhor, o encontro, Pai. Houve uma atitude linda, Pai, de se abraçarem, de se beijarem e de se perdoarem, Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, ministra, Pai, sobre o coração de cada um aqui, Senhor. Dá estratégias, dá o momento do encontro, dá a atitude certa, Pai, para que haja o perdão. E como o próprio Cristo, Deus, na cruz, olha para nós, e ali o olhar dele é para cada um de nós também, quando nos fala, perdoem, Deus, porque não sabem o que fazem. Nós não sabemos muitas vezes o que fazemos, nós erramos, nós falhamos, mas a Tua graça nos renova, a Tua graça nos reconcilia, nos impulsiona, Pai, a vivermos o perdão. Por isso, Pai, no nome de Cristo Jesus, completa a Tua palavra em cada coração, e que o Espírito Santo traga, Senhor, a cada uma dessas vidas, Senhor, medidas concretas para que possam buscar o perdão vindo do alto, vindo de Cristo, e que possam compartilhar. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar.